hoje remonta à história da antiga região da Anatólia, quando o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, escreveu palavras de exortação e encorajamento aos cristãos perseguidos pelo Império Romano, através de cartas enviadas para 7 igrejas, em 7 grandes centros da Ásia Menor. A primeira carta foi enviada para a cidade de Éfeso, onde existia o templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os efésios admiravam e se orgulhavam de Artemis, mais conhecida como Diana, deusa da fertilidade. O evangelho representava uma ameaça à deusa local, por isso os cristãos foram perseguidos. Satanás atacou vigorosamente a igreja no 1º e 2º século e usou seus servos em seu favor. Na época, a cultura pagã dominava a Anatólia. Os cidadãos de Esmirna, que era parte integrante do Império Romano, exigia fidelidade total ao seu imperador. Aos que se recusassem, restava punição, com a própria vida. Cristãos foram queimados vivos, atirados aos leões, martirizados no Coliseu Romano. Para estes, foi escrita a segunda carta. A terceira mensagem de João foi destinada à igreja da cidade de Pérgamo, o lugar onde estava o altar de Zeus, reino de Satanás. Os crentes em Pérgamo viviam sob constante pressão pagã, e alguns começaram a ceder e se conformar com as práticas opostas aos seus valores. João teve de exortá-los. Da ilha solitária de Patmos, o apóstolo escreveu a 4ª carta, esta destinada à igreja de Tiatira, da antiga Constantinopla, atual Istambul. Os cristãos de Tiatira estavam se afastando da verdade, agindo de forma imoral e infiel. Estes foram advertidos da mesma forma. Mas as cartas também serviam de encorajamento. Por isso, muitos cristãos, como os que habitavam em Sardes, não se deixaram dominar. Fugiram para as montanhas rochosas da Capadócia, levando consigo a verdade do Evangelho. Na 5ª carta receberam a promessa de terem seus nomes apresentados a Deus e aos anjos na eternidade. Em outro grande centro da antiga Constantinopla, viveram os cristãos da igreja de Filadélfia, que apesar de serem fracos espiritualmente, não se corromperam com o ambiente hostil do Império Romano. Este reconhecimento de Deus está registrado na 6ª carta do apóstolo. A última mensagem foi direcionada à igreja de Laodiceia. Mornos, autossuficientes e indiferentes às urgências do momento, os laodiceanos viviam como se estivessem dormindo no tempo. Por isso, precisavam de mudanças. As igrejas cujas cartas foram enviadas tinham defeitos e virtudes, assim como todo e qualquer cristão. Em resumo, elas necessitavam encontrar um ponto de equilíbrio para subsistirem em fé. Mas o que representavam as 7 cartas destinadas a elas? É o que debate o Vejam Só. Muito bem. O que representam as 7 cartas do Apocalipse? Você participa do programa pelo telefone ou usa o site 3337-5886 em São Paulo ou vejamsó.com.br. Bispo José Hildo Melo, vou começar com o senhor. Depois o senhor vai ter tempo para sustentar a sua posição, mas eu queria que o senhor apresentasse agora a sua posição. Para o senhor, o que é que representam as 7 cartas do Apocalipse? Bem, as 7 cartas do Apocalipse eram cartas originalmente destinadas a igrejas que realmente existiam na Ásia Menor, que hoje é Turquia, como foi bem colocado aí pelo vídeo. Mas elas têm lições que dizem respeito às igrejas de todas as épocas, de todos os tempos. Então, praticamente em cada geração, nós encontramos aqueles tipos de igrejas, né? E a mensagem é muito relevante. É possível que todas as gerações de cristãos tenham lido e se identificado e tirado lições para si. Então, elas, só para resumir, elas devem ser interpretadas como qualquer outro texto da própria Bíblia, né? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, trata de questões dos Coríntios que se aplicam a nós também. Mesma coisa das 7 cartas. Sim, e com um detalhe a mais. Não foram escolhidas 7 cartas aleatoriamente, né? Certamente existiam muito mais igrejas
naquela região. Então, João escolhe 7 para representar a totalidade da igreja. Entendi. A segunda ter escolhido 7 sinais para o Evangelho. Para mostrar, né, para mostrar a divindade de Cristo, ele escolhe apenas 7 como sendo suficiente para mostrar que Cristo realmente é o Filho de Deus. 7 milagres. É exatamente, os 7 milagres. Muito bem. Vamos ouvir agora a versão, né, do que representariam as 7 cartas do Apocalipse, na opinião do pastor Davi Paulinetti, pastor líder da Igreja Bíblica de Jundiaí. Pastor. Tudo bem. Eu concordo plenamente com o irmão que a mensagem é uma mensagem, com certeza, para as igrejas daquele momento, bem como para as igrejas hoje, talvez características que talvez formulem até o caráter de uma só igreja, talvez, membros com variados problemas e virtudes como aqui são apresentados, mas também aspectos apontando para o futuro, aspectos que vão trabalhar com a época da igreja, mostrando o desenvolvimento da igreja em toda a sua história, desde o seu nascimento até o findar da sua era. Né? Então, existem aspectos aqui, como bem falou o pastor, que cada igreja foi reconhecidamente tratada por Deus, escolhida, porque cada nome tem seu sentido, cada igreja ela tem uma característica que tem a ver com o desenvolvimento da história da igreja e a expectativa da esperança que devemos ter e como isso vai se desenrolar, né? Então, esta é a maneira como eu tenho visto as cartas das 7 igrejas. Não sei se o senhor concorda, eu sei que o senhor é dispensacionalista. Isso. Na época que eu estudava bastante dispensacionalismo, era muito comum ouvir a seguinte interpretação dispensacionalista das 7 cartas. Elas representariam 7 fases da história da igreja cristã. Então, a igreja dos mártires, depois a igreja que sai das catacumbas e vai para as catedrais, depois a igreja medieval, a igreja da Reforma, depois a igreja missionária, até chegar em Laodiceia, que é a igreja morna. Parece que é, mas não é. Isto, eu até entendo que a coisa é um pouco mais complexa, porque se nós olharmos, existe uma correlação também com as parábolas de Mateus 13. E nessa correlação, por que onde existe essa correlação? Porque as parábolas, elas tiveram início em Mateus 13. Acontece que no capítulo 12, houve a rejeição, 11 e 12, houve a rejeição nacional de Israel para com seu Messias, Jesus. E a partir daquele momento, Jesus mudou a sua estratégia. Ele deixou de falar com as massas e passou a falar por parábolas, se dirigindo especialmente aos discípulos. E essas parábolas têm o desenrolar da presente era. E essa presente era, ela nasce na rejeição nacional de Israel e vai até o segundo advento. Então nós temos um interadventos entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, não que as parábolas estão falando a mesma coisa das cartas, mas as cartas estão contidas dentro do mesmo período cronológico, entre o primeiro e o segundo advento. Então, tem essa característica de interadventos, e dessa característica tem muitas coisas em comum entre a igreja e o desenrolar das parábolas, uma vez que estão dentro do mesmo período cronológico. Só para explicar para o telespectador leigo, né, que não fez teologia, advento é a palavra teológica que a gente usa para a vinda de Jesus. O primeiro advento foi no Natal, né, quando Jesus veio a esse mundo, nasceu como bebê, e o segundo advento é a famosa segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, o fim dos tempos e por aí vai. Então o senhor está dizendo que as 7 cartas representam a igreja nesse tempo. Isso. Cada uma com as características também retratadas em Mateus 13 nas parábolas do rei. Isso, elas têm questões em comum. Isso aí depois a gente vai querer saber, isso para mim é novidade. Sempre que a gente fala de Apocalipse, eu ouço alguma coisa que nunca tinha ouvido antes. Essa foi a primeira de hoje.